Então, estamos com várias visitas hoje, entre eles Avery e Owen e Landon, que são os filhos de Bo e Valéria. E Bo e Valéria estão na Ucrânia, não? Albânia, sim, desculpe. Para um casamento de alguém que foi parte da sua igreja e eles pediram que Bo e Valéria e outros da igreja participassem no casamento. Então, vários deles foram na Albânia. Uma boa experiência. Bem-vindos. Então, eles estão lá e a família, as crianças têm estado com Daniel e Raquel e nós esta semana, os últimos 4 dias. Então, so you're welcome to be here, you 3 guys. Também outras que estão conosco, que não têm estado por algum tempo. Então, muito bem-vindas e esperamos que a palavra de Deus nos faça sua vontade em todos nós hoje. Melhores temperaturas, não? Sim. Eu sei da minha parte, enquanto uma benção é que o cuidado que o Senhor continua a dar dos nossos queridos e irmãos na fé, alguns com problemas de Covid, alguns críticos nisso, outros com outras necessidades, cancro, coisas assim, mas Deus é fiel. E nossa esperança está nele, se é pela vida ou pela morte. Nossa esperança está nele. Então, mas continuamos a mencionar aquele Josh Taylor, é um missionário na América Central, na Guatemala, Honduras, desculpe. Mas ele continua em estado muito crítico com o Covid. E sua esposa chama-se Erin. Então, se lembra alguma vez do seu nome, levanta seu nome ao Senhor, que a graça de Deus seja suficiente para ela e a família, e que continuamos a esperar na vontade de Deus para que Josh seja tocado e curado. Mas é muito crítico ele. Então, é uma petição. Era bom ouvir de alguma benção nas nossas vidas desta semana. Quem tem alguma coisa para compartilhar? Estamos contentes que Juan Carlos, depois de 24 horas de serviço, está no nosso meio hoje. Obrigado pelo esforço, irmão. E também, Helena e Eleonai, mas sei que é duro depois de muitas horas assim, mas muito obrigado. Quem mais gostaria de compartilhar alguma benção? Ok, ninguém foi abençoado esta semana. Sei que sim, mas alguma coisa? Ou petição? Os petição para a NET, que fica bem, que não começa com febre por causa da vacina. Sim, teve a segunda dose de vacina e se ela não tem febre, terça-feira vão partir para aquela viagem de 8 meses ou 9 meses. Então, era para lembrar. Então, mais alguma coisa? Ok, vou pedir de Eleonai, por favor, de lembrar o que podes das petições e dar graças por esta oportunidade hoje.
Pai, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade que estamos estar juntos a lectura da tua palavra e de louvar o Pai Santo. Peço em especial pela viagem da família Smith para os Estados Unidos. Sabe quão importante é para a nossa igreja e também para que continue a crescer a tua obra, Pai Santo. Peço que por o resto do culto e que podamos abrir as nossas mentes e corações para receber a tua palavra. Em nome do Filho Jesus. Amém. Obrigado. Há muito pela qual estar agradecidos. Acho que está enfatizado nestes dias, semanas e meses. Nós ainda gozamos uma grande liberdade para fazer o que estamos a fazer hoje. Nos dias recentes, muitas pessoas foram executadas por levar a fé de Cristo. Tem sido uma longa perseguição lá na China, na terra de Zhang. Desfrutamos liberdade, graças a Deus. Mas graças a Deus por todos aqueles irmãos que, apesar do duro que pode ser, até a morte, que estão confiados na fé do Senhor Jesus Cristo. E que a graça de Deus os acompanha aos que restam, os que ainda estão escondidos em covas e sob casas e em closets. É difícil imaginar a realidade que muitos irmãos na fé estão a viver nesses dias. Graças a Deus pela liberdade que nós desfrutamos. Estamos a continuar no livro de João, em capítulo 7 hoje, com as várias diferentes maneiras que o apóstolo João apresenta-nos a Jesus Cristo. Então, esqueci-me, pode ajudar-me, Javier? Obrigado. A mensagem é um bocado mais breve hoje, considerando o tempo com a ceia do Senhor e tudo, mas é um aspecto do Evangelho muito precioso. Como Jesus fala de si mesmo sendo a água viva. Então, a semana passada consideramos Jesus declarou que era o pão da vida, que dá a vida eterna. E hoje é a água viva, que é como um rio de água que sai da nossa alma. Obrigado, Javier. Então, água viva. Cada um dos capítulos que temos visto recentemente, capítulos 5, 6 e 7 deste Evangelho de João, começa com estas palavras, depois disso. Assim, cada um desses 3 capítulos começa. Então, o Espírito Santo está a lembrar-nos que esses acontecimentos, essas obras de Jesus, situações, etc., eram importantes para contemplar. Então, depois disso, depois de quê? Okay? Então, no capítulo 4, vimos que Jesus andava em Samaria, onde os judeus não andavam.
Mas Jesus queria andar por Samaria, onde o testemunho daquela mulher adúltera levou muitos do povo a acreditar no Senhor Jesus Cristo. E eles não queriam que ele saísse. Eles sabiam que tinham encontrado a verdade, o Messias de Deus, e queriam que ele ficasse entre eles. Mas Jesus só teve alguns dias com eles. Em capítulo 5, depois daquilo de Samaria, vimos que o coxo do tanque de Betesda ser curado por aceitar a palavra de Jesus e a declaração que o Filho do Homem é o juiz a quem todos têm que prestar contas. Logo em capítulo 6, vimos a alimentação dos 5.000 homens com o lanche do menino e a declaração divina que Jesus é o pão da vida. Esses diferentes títulos ou nomes que se aplicam a Jesus, pão da vida, a água viva, o juiz, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, fazem a pessoa de Jesus única. Ele não é um Cristo, ele é o único Cristo de Deus. Então, agora estamos a ver mais uma descrição do Senhor. Em versículos 37 e 38 dizem: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Que descrição! Rios de água viva correrão de seu ventre. Então, alguma vez tiveste tanta sede que sentias que não podias aguentar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se alguma vez sentias aquela sede que durou e durou e durou, assim são nossas almas sem Cristo. Andamos à procura de verdades, alguma verdade. Mas a chegar a Jesus Cristo, estamos enfrentados com a verdade, não uma verdade. A única verdade quanto a Deus. Então, assim é com essa água viva. Era semelhante àquele coxo que não podia mover-se para ser curado no tanque de Betesda. Não era capaz de chegar para curar-se, para que ficasse curado. Não. Deus é o único capaz de providenciar a necessidade espiritual do homem. O relacionamento com Ele e o perdão dos nossos pecados. Só Deus pode fazer isso. Neste capítulo, ouvimos mais uma vez aquele convite de Jesus: venha a mim. Venha a mim e beba. Te satisfacerei. Então, quero chamar a nossa atenção a um aspecto. Em versículo 1. Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia. Já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Que perigo! Que perigo! Não estamos a pensar no perigo de Jesus ser matado pelos judeus, mas do perigo dos que recusavam a Jesus e não acreditaram nele. Capítulos 3 de Hebreus, o Salmo 78, os dois falam-nos do perigo de provocar a Deus. Pode o homem provocar
a Deus suficientemente que Ele não quer tratar mais com o homem? Pode ser provocado desta maneira. Jesus já não queria andar pela Judeia. Deus quer derramar a sua graça sobre todo pecador para o salvar, para que aquele sangue de seu Filho cubra sua iniquidade. Mas, se o homem continuar a rejeitar a oferta da salvação pela fé no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele não achará a misericórdia divina. A falta de fé no Filho de Deus é perigoso. E o povo da Judeia vivia sob essa ameaça deste perigo de eterna condenação. Depois de tudo que Jesus fazia no seu meio, a grande maioria do povo não acreditou nele. E Jesus andou à procura daqueles que acreditassem nele. Deus não força a porta de ninguém. Ele quer entrar na nossa vida. E Ele oferece entrar. Ele nos convida a beber dele, conhecer a verdade, ter a vida eterna, mas não a força. Vamos considerar aqueles que estiveram a recusar ao Senhor Jesus. Primeiramente, a sua família. Em seguida, o nosso texto fala-nos de um outro grupo que tampouco acreditava nele. Sua família. Versículos 2 ao 5 do capítulo 7 diz: E estava próxima a festa dos judeus, chamado de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai à Judeia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus teve meio-irmãos, que eram filhos de José e Maria. José não foi pai de Jesus, Deus foi pai de Jesus. E compartilharam esses irmãos com ele a mesma mãe. Então, imagina ter crescido na casa com Jesus. Sim, irmão mais velho, primogênito, sim, mas sempre obedecia. Sempre obedecia. Nunca tentou enganar os pais. Nunca teve aquela atitude de sair à procura de alguma coisa irada. Sempre fazia o devido. Lembra dos irmãos de José? Eram 12 filhos. E tiveram ciúmes de José porque o pai estava mais contente com José do que os outros. E eles tiveram muitos ciúmes e odiavam a José. É diferente aqui, mas à mesma vez, seus irmãos não acreditaram nele. Ele diz, teus discípulos precisam ver esses sinais que tu podes fazer, que tu dizes que podes fazer. Mas eles não acreditaram nele. Teus discípulos. Nós não somos. Então, que grande tristeza devia ter sentido Jesus ao saber da descrença da sua família. Teria sido um bocado difícil viver com a perfeição, não? Mas, então, não somente a sua família faltava de uma fé genuína nele,
Mas o povo continuou a manifestar a sua dúvida e incredulidade nele. Outro grupo é o povo mesmo. Versículos 12 e 13. Manifestavam a divisão achada no povo quanto a Jesus. Havia murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Então, havia aqueles que viram a Jesus ser bom. Alegraram-se nas suas obras maravilhosas e sua repreensão dos hipócritas religiosos. Mas a maioria não queria vê-lo assim. Jesus ensinou no templo com autoridade divina e falou da iniciativa entre os judeus de matá-lo. Mas os ouvintes não queriam aceitar tal palavra e o acusaram de ter um demônio. O Senhor bem sabia o que vinha e falou abertamente daquilo. Ele sabia que ia ser crucificado. Ele bem o antecipava. No resto do capítulo, vemos que crescia uma divisão no povo e uma dúvida se Jesus fosse o Cristo ou não. Por suas maravilhas, vários disseram que foi o Cristo, mas porque sabiam de onde era e da sua família, decidiram que não pode ser o Cristo. A profecia de Cristo ser filho de David, ser de Belém, também trouxe confusão entre eles, e a questão de quem era cresceu. Jesus continuou a ensinar e falar no templo. Os rumores e a divisão no povo aumentou e, por fim, chegou aos ouvidos dos líderes religiosos que mandaram agentes para o prender. Mas é interessante, entre as palavras que Jesus falava foram estas, versículos 37, 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Então, mais uma vez, Jesus foca toda a atenção em si mesmo. Eu sou, ele dizia. E gritaram blasfêmia. Então, ele não focou a atenção das pessoas no cumprimento da lei, não nas boas obras e certamente não em seguir os líderes religiosos. O foco da fé bíblica. O foco da fé bíblica é a pessoa de Jesus Cristo, porque somente dele temos o pão da vida e a água viva, que satisfaz a fome e sede espiritual. Somente o Salvador pode providenciar a salvação, a vida eterna e o perdão de Deus. E é muito interessante a reação e resposta dos que foram enviados para prender a Jesus. O encontramos em versículos 44 e 46. E alguns deles, falando destes agentes que foram enviados, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Não só seus irmãos encontraram em Jesus um irmão único. Eles desgostaram dele.
Mas estas guardas que foram enviados pelos sacerdotes para o prender e levar cativo, não tocaram nele. Ele diz, ninguém nunca falou como este homem. Ele é único. Não é como ninguém mais. Tiveram toda razão. O que dizes tu de Jesus? Quem é Jesus para ti? O conheces num relacionamento genuíno? Quem tem sede e bebe, sabe se sua sede foi satisfeita ou não. Aquele que se chama cristão e não sabe se sua sede foi satisfeita, deve olhar novamente a Jesus pela fé e deixar todas as outras razões de chamar-se cristão. É só Ele que satisfaz aquela sede por seu Espírito que vem a morar naquele que de coração acredita no Filho de Deus. Mas nada satisfaz aquela fome e sede espiritual, cuja causa é a morte espiritual. Somente Jesus pode vivificar a alma perdida no pecado e sem relacionamento com Deus. O Filho de Deus foi pendurado naquela cruz pelos que não acreditavam nele e pela vontade de Deus. Sim, foi pendurado pelos descrentes, pelo povo religioso, pelos governantes de Roma. Sim, eles o crucificaram, mas também foi pendurado naquela cruz pela vontade de seu Pai divino. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus, aquele sacrifício de Deus que tira os pecados do mundo. Não há e não haverá mais nada que satisfaz a ira de Deus pelos pecados da humanidade. Ele derramou a sua ira sobre seu Filho em holocausto para nos salvar da condenação eterna. Uma passagem que temos ouvido muitas vezes, João 3:18 diz assim: quem crê nele não é condenado. O que acreditas? Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso é a única razão da condenação que a Bíblia dá. Não acreditar naquele que Deus enviou. A resposta de Deus pelo nosso pecado é seu Filho. O que aquele Filho fez para todo homem. E se recusamos a obra de Deus, recusamos a Deus e tudo que oferece. Então, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Negarás, rejeitarás, ignorarás o Filho de Deus que te amou e se entregou por ti? Não escondes atrás da sua personalidade inibida ou detrás de algum mau testemunho de alguém. Há bastantes maus testemunhos para culpar, não? Há bastante. Mas isso não vai ser a razão que alguém fica condenado. Fica condenado a alguma pessoa por não acreditar no Filho de Deus, que te amou e se entregou por ti. Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 4, adverte.
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmados pelos que a ouviram, testemunhando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Aquele que nele acredita não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus toca a porta da tua vida, teu coração. Quero entrar. Mas como Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis aqui estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Cristo quer entrar na tua vida. E Ele te convida a aceitá-lo. Ele quer entrar no teu ser e ter comunhão genuína e eterna contigo. Mas tu tens que abrir a porta. Ele não vai forçar a porta da tua vida. Então, venha a Cristo. Abra a tua porta. Venha a Cristo pela fé. Confessa-o como o Senhor da tua vida. E aceita aquela água-vida que satisfaz. Vamos orar. Pai, pedimos, te agradecemos essa oportunidade, mais uma vez, de abrir tua palavra e tentar comunicá-la uns com os outros. Toma tua palavra e faça em nós, cada um de nós, a tua vontade. Os que não te conhecem, ó Senhor, toca. Convence-os de Jesus, da sua necessidade, tanto da tua oferta da vida eterna, da tua oferta da água viva, o pão da vida. Nós que já te conhecemos, Senhor, também, faça-nos atentar-nos a Ti, a Teus princípios, ao que Tu queres na nossa vida. Já Te pertencemos, já temos a vida eterna. Te agradecemos por todas aquelas promessas. Mas ajuda-nos a andar bem focados em Ti, para que através das nossas vidas outros também venham a conhecer-Te antes que seja tarde demais. Então toma a Tua palavra, opera em cada coração. O pedimos em nome de Teu Filho. Amém. Muito obrigado, temos terminado.